mais uma vez para falar de um tema muito importante, muito essencial para que ajude nos seus relacionamentos, ok? Então, hoje eu quero explicar para vocês o seguinte: a diferença de sentimento e emoção. Você já parou para pensar que isso existe uma certa diferença e que a partir de hoje, quando você ficar sabendo que diferença é essa, você vai conseguir dominar um pouquinho melhor as suas emoções. Porque é uma coisa que eu sempre falo, você tem que aprender como você funciona. Porque você só vai conseguir lidar com você se você saber como você funciona. O grande problema do ser humano é exatamente esse. Nós não sabemos como nós funcionamos, consequentemente não sabemos como lidar com nós mesmos. Então, essa ignorância de saber como que o indivíduo funciona prejudica os nossos relacionamentos. E esse relacionamento, ele é prejudicado primeiramente dele comigo mesma. Como eu não sei como eu funciono, até onde eu vou, o que eu posso, o que eu não posso, eu não me respeito. Eu não me respeitando, eu não respeito o outro. Eu não sabendo me amar, eu sou incapaz de amar o outro de uma maneira eficaz. Mas essa questão do amor vai ser um outro vídeo. Então, para que você não esqueça, tá bom? Já aperte o like aqui agora, tá? Põe o seu dedinho aí, aperte o seu like para você ajudar com que esse vídeo chegue para mais pessoas, edifique mais pessoas. Então, quanto mais likes o vídeo tem, mais o YouTube entende que esse conteúdo é bom para indicar para outras pessoas, tá bom? Infelizmente, o que acontece é muito isso. O número de visualizações, às vezes, é o dobro do que o número de likes. Então, a pessoa, ela vem, ela assiste, ela se alimenta, mas ela não deixa a sua contribuição, que é um likezinho. E se você não é inscrito no canal, faça isso agora, porque eu tenho certeza que eu vou contribuir pelo menos um pouquinho com a sua vida, com a sua edificação. Tá bom? Então, não esquece não. Já clica aí enquanto eu falo com você. Então, vamos lá. O sentimento e emoção são movimentos bastante diferentes. O sentimento, o próprio nome já diz. Sentir. Então, é aquilo que eu sinto. É uma coisa intrínseca, é uma conexão, é algo que acontece dentro de mim. Então, quando eu olho uma situação, ou quando eu participo de alguma situação, aquilo me causa sentimentos, né? E depois do sentimento vem a emoção. A emoção é a consequência daquele sentimento. Só para você ter uma noção. Emoção, ação, entende? Sentimento, sentir, só estou sentindo. Emoção, me levou para ação. Resumindo, sentimento é aquilo que eu interpreto das situações. Eu sinto aquilo. E a emoção é o que eu faço com isso. Então, a partir do momento que você entender essa diferença, que eu vou deixar bem claro para você, você vai entender que você briga com as pessoas não é porque você sente, é porque você não tem controle das suas emoções. Sabe uma palavrinha bem famosa que se chama domínio próprio? Tem um vídeo aqui no canal que fala muito dessa questão do domínio da língua, né? Que ele se chama falar ou calar. Tá aí no canal, você pode procurar. Mas não é neste vídeo especificamente, nós não estamos falando apenas do domínio da língua, mas do domínio de tudo que eu faço, das minhas ações, dos meus comportamentos e também da língua, que é muito importante. Então, veja bem, nós não podemos evitar o que sentimos. Então, seria muito bom, né, poder dizer assim: eu nunca mais vou sentir raiva na minha vida. Eu nunca mais vou ficar triste na minha vida. Nossa, que maravilha, já pensou se a gente pudesse fazer isso? Mas isso não é possível, não tem como a gente dar esse comando, né? Mas eu não controlo o que eu sinto, mas eu posso controlar o que eu faço com o que eu sinto. Deu para entender? Então eu posso controlar as minhas emoções. Vou dar um exemplo prático para você. Quando eu sou pega de surpresa em alguma situação,
né? Alguém fala alguma coisa que eu não gostei, ou alguém me contraria e eu não gostei daquela contrariedade, e a pessoa me pegou de surpresa, não me preparei para aquele momento, eu tenho uma tática. Para que eu consiga controlar a minha emoção e eu não faça caca com isso, eu me retiro, literalmente. Então eu falo, eu não quero falar sobre isso. Pamela, mas você está fugindo da situação, que feio. Sim, estou. Estou fugindo. Porque eu preciso de um tempo para assimilar, para controlar a minha emoção, para que eu possa devolver para você de uma maneira eficaz, comunicável e que eu não magoe ninguém e que eu consiga me posicionar naquela situação, que eu consiga me fazer ser entendida sem deixar a emoção tomar conta e chorar, xingar, gritar e tudo mais. É sempre que eu consigo? A maioria, graças a Deus, mas depois de muito treino, tá? De vez em quando dá umas escorregadas no sabonete. Então, assim, eu não controlo o que eu sinto, como aquilo chega até a mim. Por quê? Nossa, isso é muito importante, é muito interessante você saber. A maneira como nós sentimos as coisas está diretamente relacionada com as nossas memórias emocionais. Então, vamos supor, se é um dia que eu estou chateada, eu já acordei um pouco deprimida, ou eu estou magoada com alguma situação, e aí eu vivencio ali no meu dia uma situação parecida, esse sentimento vai ter influência de uma memória anterior. Então, se eu tiver cabisbaixo, se eu tiver triste, a maneira como eu vou sentir aquilo vai ser influenciada de uma maneira negativa, com certeza. Mas mesmo assim, isso não te dá o direito de perder o controle das emoções, né? Um versículo que eu gosto de ilustrar isso que eu estou te falando é aquele versículo bem famoso que se chama assim: irai-vos, vírgula, mas não pequeis. Gente, vocês têm noção disso? Presta atenção nessa vírgula. Irai-vos. Dá até uma sensação assim de uma ordem. Fique bravo, fique irado. Não dá essa sensação? Não é. O que acontece? Esse irai-vos, ele pode ser trocado por qualquer outro tipo de sentimento. Fique triste, mas não pequeis. Irai-vos, mas não pequeis. Né? Se magoe, mas não pequeis. Então, assim, fique entusiasmado, mas não pequeis. O que isso significa? Que aquilo que eu sinto é inato do ser humano, eu não tenho controle. Mas, vírgula, o que eu faço com isso, eu tenho o controle. Mas, Pamela, às vezes o negócio chega e eu sou impulsiva e é papuf. Então, o que está acontecendo aí? Você vai ter que fazer um trabalho antes das emoções. Você vai ter que entender os seus sentimentos. Por que os seus sentimentos estão tão contaminados? Por que esses sentimentos estão carregados de teores tão tristes, tão ansiógenos, ao ponto de você não conseguir controlá-los? O que acontece muitas vezes, meus queridos, para que fique claro para vocês, as pessoas tentam interferir no comportamento. Então, vamos supor, uma criança rebelde, uma criança que quebra tudo, uma criança agressiva, para ficar mais fácil. Aí leva para um tratamento, leva para um psicólogo, né, às vezes, e aí acaba acontecendo uma intervenção apenas no comportamento da criança, naquele comportamento de quebrar, de gritar, de se jogar no chão. Ok, mas se a gente não entender o que está motivando sentimento, aquela criança ter aqueles comportamentos, ela não vai sarar, ela não vai se curar. Então, esse é o ponto, né? Que é aquela questão que nós já conversamos sobre a raiz das coisas. Se você não tratar as coisas pela raiz, você não vai conseguir influenciar nos frutos, certo? Então, que fique bem claro para vocês. Eu não controlo os meus sentimentos. Lembra do comecinho da palavra sentir. Mas eu controlo as minhas emoções. O que eu faço com isso? Irai-vos, vírgula, mas não pequeis. Ok? É um ponto importante.
Então, você não vai ter mais a desculpa de falar pra alguém assim, mas eu só xinguei porque você me xingou. Eu só gritei com você porque você me deixou muito nervosa. Os seus comportamentos a partir de agora, eles não serão justificáveis pelo comportamento do outro, ok? Não vai ter mais essa desculpa. Não vai ter. Então é o seguinte, na hora, o sentimento veio, não conseguiu controlar? Fique quieto. Pamela, você está ensinando a fugir? Não, não estou ensinando a fugir. Eu estou ensinando você se dar um tempo para que as coisas se alinhem, a emoção abaixe e você tenha capacidade o suficiente para administrar aquela emoção. Deu para entender? Ficou claro? Se não deu, escreve aí que eu vou explicar para você. Eu explico tudo de novo sem problema nenhum. Deixa o seu comentário aqui. Pamela, eu não entendi tal parte. Pamela, eu não entendi isso, eu não entendi aquilo. Que eu explico para você com todo o meu coração. Então, que fique claro. Se você distrata a sua esposa, se você grita com seu filho, se você é um péssimo chefe, que humilha os seus funcionários, a culpa não é deles. A culpa é daquilo que está dentro de você e que está mal resolvido. É uma questão qualitativa dentro de você. Então, você tem que entender o que está passando dentro de você. Por que eu tô tão nervosa? O que está acontecendo que eu não estou conseguindo ter o controle das minhas emoções? Lembra? Emoção, ação. A partir do momento que você começar a fazer essa análise interna, você vai ter mais controle das situações. Olha que interessante, para fechar com chave de ouro esse vídeo, para que você entenda a diferença de sentimento e emoção e para que você pare de brigar com as pessoas. É o seguinte, tem um outro versículo que eu gosto muito, eu uso muito ele com os meus casais. A Bíblia fala assim, não deixe o sol se pôr sobre a ira. Ô Pamela, esse versículo me dá a entender, eu já recebi essa pergunta, que eu não posso deixar as coisas para depois, que eu tenho que resolver na hora. Não, é bíblico, ó. Não deixe o sol se pôr sobre a ira. Não. Não é isso. Pense bem. Até a hora que o sol nasce, até a hora que ele se põe, existe um tempo aí. Não deixe o sol se pôr sobre a ira. O que isso significa? Até a própria Bíblia diz que você tem que se dar um tempo para que você consiga controlar as suas emoções. Então, não precisa ser na hora. Fale para a pessoa, fulaninha, eu não tô bem. Não, se eu falar alguma coisa para você agora, vai dar problema. Viu maridinho, viu esposinha? Então, eu preciso me retirar, pensar no que você me disse e aí a gente volta a conversar. Ah, mas eu não aceito, eu quero conversar agora porque não é justo. Você vai responder, eu te garanto. Se você me der esse tempo, a nossa conversa vai ser muito mais produtiva do que se a gente conversar agora. Confia em mim. E aí você vai se retirar, vai para algum lugar e vai pensar sobre aquilo que aconteceu para depois resolver. Agora um detalhe importante. Não deixe passar muito tempo, ok? Senão você vai começar a entrar naquela saga de acumular coisas ruins. E não é isso que eu tô querendo ensinar pra você aqui, tá? Não é deixar pra lá, deixa quieto isso daí. Isso é ilusão, meus queridos, é ilusão, tá bom? Existe um processo que se chama psicossomática. E essas coisas mal resolvidas, por mais simples que elas pareçam, a junção delas vai se transformar em doença na sua vida. Não dá pra escapar, tá bom? Tanto que aqueles mais caladinhos são os que mais sofrem com doenças psicossomáticas, tá? Então, assim, não é deixar de resolver, pelo amor de Deus, não é isso que eu tô dizendo. Mas é não resolver na hora, porque senão você não vai ter o controle das suas emoções. Aquilo que você sentiu vai falar alto e você vai fazer caquinha. Então, meus casais, todas as pessoas que estão assistindo, isso é com seus amigos, é no seu casamento, é com os seus filhos.
Aí o sentimento chegou. Respira, se retira, assimila e volta. Ai, mas eu não tenho controle, quando eu vejo eu já falei. Então você tem um problema a ser tratado dentro de você. Vai procurar a raiz disso, procure ajuda. Vá controlar essa impulsividade. Vai fazer um esporte, vai fazer uma yoga, vai procurar um psiquiatra para tomar um remedinho para ficar menos explosivo. Vai fazer terapia, tá bom? Para que você tenha controle das suas emoções, para que você não se arrependa depois. Sabe aquela questão assim, puxa vida, que arrependimento. Por que que eu fui falar isso? Ai, eu já passei por isso. Puxa, aí que você lembra, dá até vergonha. Você fala, nossa, que vergonha. Olha o que eu falei. Puxa vida. Né? Aí é o pior. É pior por quê? Porque aí você tem que voltar lá e pedir perdão. Hã? Não é mais fácil pedir um tempinho para a pessoa do que ter que depois ir lá e ficar pedindo perdão e costurar o buraco que você causou na situação? Você não acha que é mais fácil? Pensa comigo. Não é muito mais fácil fazer assim com a mãozinha, certo? Do que depois vir, ai, me perdoa, eu errei, eu tava nervosa, não era isso que eu penso, né? Então, para que você se livre desse negócio de ter que pedir perdão, tem gente que fala assim pra mim no consultório, nossa, eu tenho tanta dificuldade pra pedir perdão, eu não consigo pedir perdão, é tão ruim pedir perdão. E eu falo, é simples, não erre. É simples, não magoe. Se você não magoar, você não vai precisar pedir perdão. Olha que beleza, né? Ah, mas não é fácil assim. É fácil a partir do momento que você consegue controlar as suas emoções. Tá certo? Isso é inteligência emocional, meu querido. E ninguém nasce sabendo. É um aprendizado. Mas é um aprendizado que você tem que correr atrás, porque senão você não vai aprender. É que nem a criança, ela não nasce sabendo ler e escrever. Ela só vai conseguir ler e escrever quando ela for atrás, ela estudar, ela se empenhar e ela vai aprender. Inteligência emocional é do mesmo jeito. Para que você entenda como você funciona, você tem que estudar sobre você. Você tem que entender como você funciona. Você entendendo, você vai conseguir se educar, se autoeducar e ser uma pessoa melhor para as pessoas que você ama, para que você influencie pessoas, para que você deixe um legado lindo aqui nessa terra, para que as pessoas lembrem de você e falem, ai, fulano, aprendi tanta coisa com ele, entendeu? Pense no seu legado, vale a pena estudar a si próprio. Tá certo, meus queridos? Muito obrigada pela atenção. Tem dúvida? Não entendeu alguma parte? Não fica com essa dúvida, não. Deixa aqui no comentário, ok? Que eu faço questão de responder para você, tá certo? Então, eu quero que essa palavra, esse ensino, chegue dentro do seu lar, dentro do seu casamento, com os seus filhos, para que você entenda. Seu sentimento você não controla, mas a sua emoção sim. Tá certo? Fiquem com Deus, até mais e até o próximo vídeo. Eu já tenho o tema, viu? O próximo vídeo vai ser, ó, bem legal. Até mais, pessoal!